sei como é que tem sido a sua rotina nessa quarentena, se você tem ido para o trabalho, se você precisa ir para o trabalho, ou se você está dentro de casa, ou de repente você perdeu o emprego, você não está saindo, ou você trabalha home office, ou você trabalha, enfim, remotamente. Já imaginou quando essa situação acabar, você não lembrar mais o caminho para o trabalho? Será que você ainda lembra como é que chega no trabalho? Será que você ainda lembra como é que anda pelo centro da cidade, pelo centro do seu bairro, de repente? Será que você ainda lembra como é que pega ônibus, como é que anda no metrô? Ou pior, será que você ainda lembra como é que volta para casa? Será que você for para o trabalho, você consegue voltar para casa? Você ainda lembra como é que faz para voltar para casa? Eu já moro aqui em Jardim América há alguns anos, mas eu ainda não decorei o CEP, por exemplo. Eu não lembro o CEP daqui. Então toda vez que eu preciso de ajuda com o CEP, ou eu vou colar em algum lugar, vou jogar no Google o meu endereço e pegar o CEP, ou eu grito, peço ajuda para a Tami e ela me fala o CEP. E assim é na nossa vida. Nem sempre a gente vai lembrar, ou a gente vai ter em mente todas essas coisas, e também é na nossa vida espiritual. Muitas vezes situações acontecem na nossa vida que precisam nos trazer o foco para coisas que nós acabamos esquecendo. E Jesus lidou com isso de uma maneira muito objetiva, e através da forma como Jesus lidou com isso, eu queria compartilhar com vocês hoje 3 exemplos de pessoas que foram até Jesus com boas intenções. Mas para cada uma delas, Jesus deu uma resposta diferente, e eu acho que um de nós eventualmente vai se encaixar nessa história, nesses exemplos aqui que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas. Então, se você puder abrir comigo rapidamente a Lucas capítulo 9, a partir do 57, fala assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós eventualmente vamos nos encaixar em alguns desses 3 exemplos aqui. Você vê aqui que nesses exemplos Jesus está falando com pessoas a respeito do reino de Deus. E pessoas estão falando com ele de volta a respeito de condições para lidar com o reino de Deus aqui na Terra. Essa é a nossa vida. Nós somos cidadãos do reino que vivemos como forasteiros, como estrangeiros aqui nessa Terra. Eu e você não somos brasileiros. Eu e você somos celestinos. Nós somos celestiais. Nosso passaporte, quando ele é carimbado, ele tem que ser carimbado com carimbo dos céus, porque lá é para lá que nós vamos. Nossa morada é lá. Nossa residência é lá. Aqui a gente está de passagem. A gente não é daqui, a gente não mora aqui. Só que é difícil. Porque nós somos carne. Nós somos matéria. Nós somos humanos. E nós vivemos no contexto e nas circunstâncias da vida aqui, humana, cotidiana, circunstancial, carnal, pecadora. Mas precisamos lembrar de onde viemos, precisamos lembrar quem somos, precisamos lembrar o que Jesus fez. E esses homens aqui, esses exemplos, vão nos ajudar a perceber que, com situações e circunstâncias específicas, Jesus lidou de maneiras específicas. E talvez uma dessas situações aqui encaixe com a minha ou a sua situação. A primeira delas, o Lucas, ele vai dizer que um homem, um senhor, na verdade, diz para Jesus: Seguir-te-ei por onde quer que fores. Se você for ler a passagem equivalente a essa aqui, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, você vai ver
que há um contexto em que essa história acontece. Jesus ele passa o dia inteiro pregando e multidões estão ao redor dele. Ele multiplica pães, ele faz curas, ele faz milagres, ele expulsa demônios. E então, quando Jesus vê que já não está mais dando conta de atender toda aquela multidão, tamanha era a quantidade de pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, ele fala, vamos passar para o outro lado. E enquanto ele está andando, vem esse primeiro senhor, que o Evangelho de Mateus diz que ele era um mestre da lei, e esse mestre da lei diz para Jesus, eu te seguirei, por onde quer que fores. O que a gente compreende disso? Esse homem, ele conhecia a lei. Ele era um religioso. Ele era alguém que esperava o Messias. Ele ansiava, ele conhecia a Bíblia e ele sabia todas as promessas que Deus havia feito para quando o Messias viesse, como Redentor, como Salvador, como Restaurador da glória. E então, quando ele vê Jesus, ele compreende que Jesus ele é o cumprimento daquelas promessas. Só que havia um mau entendimento a respeito dos judeus, e aqui a gente está falando de um mestre da lei, de um entendedor, um conhecedor profundo da lei do Antigo Testamento, porque eles compreendiam erradamente que o Messias seria um Messias terreno, político. Seria alguém que restauraria a glória terrena de Israel, da linhagem de Davi, assim como Davi e Salomão foram monarcas poderosos no tempo em que eles viveram. Essas pessoas acreditavam que o Messias, quando viesse, ele também seria um monarca, alguém que subjugaria o Império Romano, que libertaria o povo Israel, o povo judeu, que aqui ainda era submisso e oprimido pelo Império Romano, que ele restauraria a glória, os exércitos, a riqueza, a prosperidade. Então, esse homem, quando ele está aqui falando que ele vai seguir Jesus, ele está colocando sobre Jesus o seu entendimento, a sua interpretação de quem Jesus deveria ser. Por que eu sei disso? Porque a forma como Jesus responde mostra que Jesus conhecia a intenção e o contexto em que esse homem se compromete a seguir Jesus. Porque ele fala, eu vou te seguir para onde for. O que você fizer, eu vou fazer. Aonde você for, eu vou. Onde você estiver, eu estou. E o que Jesus responde para ele? No versículo 58, diz assim, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está falando aqui, as raposas, elas arrumam um cantinho para dormir. Elas têm sua proteção. Quando chega de noite, elas dormem. As aves do céu têm seus ninhos. Elas ficam tranquilas. Mas aqui na terra, o filho do homem não tem descanso. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo para esse homem aqui, as expectativas terrenas que você está colocando sobre mim, elas não vão ser atendidas. Você está colocando a expectativa errada a meu respeito. Você está esperando um Messias que eu não sou. E hoje, 2020, ano da quarentena, ainda existem judeus que leem as Escrituras Sagradas e não creem em Jesus Cristo como Senhor porque eles esperam um Messias terreno. Porque eles esperam que o templo vai ser reconstruído, que os sacrifícios, que o sumo sacerdote vai ser levantado, que o sistema levítico, o sistema mosaico vai ser restabelecido, e que um trono vai ser colocado lá e um descendente de Davi vai sentar lá. Eles ainda esperam isso. Porque eles não compreendem Jesus como um Messias real, porque Jesus se apresentou como um Messias espiritual. Jesus disse sobre si mesmo, o meu reino não é desse mundo. Mas eles não creem. E eles não criam. Já na época de Jesus, eles não criam. Por isso o mataram. Ele dizia ser como Deus. E de fato ele era. E eles não criam. Talvez eu e você estejamos na mesma situação desse homem. A gente olha para a Bíblia e nós colocamos nossas expectativas nas promessas de Deus. Nós colocamos um filtro na leitura da palavra e nós olhamos para Jesus como aquele que vai atender às nossas necessidades e nós jogamos as nossas necessidades sobre ele. Nós colocamos a nossa expectativa sobre ele. E assim como Jesus lidou com aquele homem, com aquele mestre, esse entendedor das Escrituras Sagradas, o mesmo Jesus, ele nos diz hoje, calma aí com as tuas expectativas, querido. É necessário haver um alinhamento sobre o que é que Jesus de fato prometeu que iria fazer para nós. E Paulo vai falar que toda sorte de bênçãos espirituais nos foi liberada em Cristo Jesus. Nós temos acesso a toda sorte de bênçãos espirituais.
Agora, como é que essas bênçãos espirituais elas se manifestam no mundo físico? Com carro do ano? Com casa própria de 2 andares? Casa de praia na região dos lagos? Não ter problemas financeiros? Não ter problemas de saúde? Não ter problemas sentimentais? Não ter problemas emocionais? Não ter problemas? Você precisa, e eu também, tirar o filtro e ir para Jesus buscando nele o entendimento real do que é que ele veio fazer por mim e por você. Quando você coloca sobre Jesus a sua expectativa e a sua expectativa é errada, ela não vai ser atendida, querido. Ele é Senhor, nós somos súditos. Ele é rei, nós somos servos. Nós não podemos ir para ele com uma atitude de arrogância, com uma atitude de... Olha, eu compreendo que as promessas são para mim, então o Senhor está atrasado em cumprir suas promessas. Vamos lá, vamos dar uma acelerada aí, que eu tenho mais o que fazer aqui. Eu quero vivenciar esse mundo maravilhoso que foi prometido na Bíblia. Não foi. Não há. Não há. O próprio Jesus falou isso. No mundo tereis aflições. Por que ele fala isso? Será que ele só falou para os discípulos? Só os discípulos que estavam à mesa teriam aflições nesse mundo? Não. No mundo, todos os cristãos passariam por aflições. Nós teríamos aflições. Se nós não tiver, se a vida fosse fácil, Jesus não teria enviado o Consolador, querido. Se a nossa vida aqui na Terra fosse fácil, ele não teria enviado o Consolador. Se ele precisou subir para que o Consolador descesse, é porque nós precisaríamos ser consolados. E se nós precisamos ser consolados, é porque a gente vai apanhar bastante desse mundo. Porque esse mundo milita contra as coisas de Deus. Há uma guerra real acontecendo entre a carne e o espírito, entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, entre luz e trevas. E nós estamos no meio disso, porque nós somos carne, querendo viver como se fôssemos espírito. Nós somos manchados pelo pecado, mas lavados pelo sangue do Cordeiro. E estamos numa caminhada, num processo de santificação, de transformação, de metanoia, de transformação da mente. E nesse processo, muitas vezes nós mal entendemos as realidades espirituais e queremos transformar as realidades espirituais em realidades físicas, terrenas, presentes e atuais. E infelizmente, eu não posso prometer isso para você. Nem Jesus prometeu isso. Você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia Jesus prometendo prosperidade, abundância e plenitude de coisas materiais. Se a vida na Terra fosse tão boa, para que Jesus ia prometer uma morada espiritual? Se a vida na Terra fosse tão plena, tão perfeita, para que eu ia querer ir para o céu? É mais fácil eu ficar aqui. Não, Deus, resolve aqui, pô. Vou fazer uma morada aqui, me deixa aqui na eternidade, é só não me matar, tá tudo bem. Mas esse não é o plano de Deus. Essa não é a vontade de Deus e não foi assim que ele fez. Deus é espírito. Ele não é carne, ele não é matéria. E nós estamos numa jornada, numa caminhada para aprendermos a mortificar a carne e vivificar o espírito. Porque nós sabemos que esse corpo vai ser transformado. Esse corpo mortal, ele vai ser modificado e ele vai ser glorificado. Para que nós então vamos estar aptos para habitar na presença de Deus por toda a eternidade. Esse é o plano do Senhor. Então não adianta você colocar a tua expectativa aqui na Terra. Significa que a tua vida vai ser só desgraça aqui na Terra? Querido, eu não sei o que Deus planejou para você. Eu sei, por exemplo, da vida de Paulo. Paulo era um homem que tinha a manifestação do Espírito Santo na vida dele, ativa. Paulo tinha tanto do Espírito Santo que quando ele andava, a sombra dele curava. Paulo tinha tanto do Espírito Santo que as pessoas que estavam doentes, eles queriam os lenços, porque o lenço dele curava. Paulo gostava muito de pregar. E uma vez ele pregou até meia-noite. E aí tinha um menino chamado Eutico, que estava no segundo andar da casa, ele sentado assim, encostado na janela. E ele pregando até tarde, Eutico dormiu, cochilou. E ele caiu e morreu. Paulo desceu, se colocou sobre ele, orou e Deus ressuscitou. Porém, um dia Paulo orou para o Senhor e falou: Pai, se o Senhor puder,
retira esse espinho na carne que Satanás usa para me esbofetear. E 3 vezes ele orou ao Senhor, pedindo que Deus retirasse aquele espinho na carne que ele tinha. Nós não sabemos o que é esse espinho na carne, mas nós sabemos que é uma condição humana. Nós sabemos que é uma condição que Paulo não poderia fazer por si só. Ele não poderia resolver aquela situação. Então ele ora ao Senhor. E 3 vezes ele ora ao Senhor pedindo que removesse aquele espinho na carne. E o que é que Deus responde para ele? A minha graça te basta, pois o meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem para você. Talvez você tenha um espinho na carne que você vai ter que levar para todo sempre, querido. Talvez você tenha uma luta, talvez você tenha uma caminhada, talvez você tenha um propósito, algo na sua vida que Deus vai permitir que você leve para sempre. Eu não sei. Mas é importantíssimo nesse momento que você aprenda de Jesus a alinhar a sua expectativa. Porque às vezes nós caímos e nós desanimamos e esmorecemos na nossa fé, nem pelos problemas do mundo de fato, mas por causa da nossa expectativa errada a respeito das coisas espirituais. Então vá para Jesus com a expectativa certa. Saiba de fato o que é que ele prometeu. Saiba de fato o que é que ele vai cumprir. Saiba de fato o que é que ele vai fazer. Que aí você não vai se decepcionar. E vem o segundo homem. E o segundo homem é interessante porque no versículo 59, Jesus diz para aquele homem, segue-me. Ele fala já para um segundo homem, segue-me. É Jesus dando uma ordem, dando um mandamento, dando uma orientação para aquele homem. E aí na segunda parte do versículo 59 fala assim, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Existe alguma coisa de errado em você quando perde um ente querido você querer enterrar? É claro que não. Não existe absolutamente nada de errado com isso. Existe algum problema em você resolver problemas familiares, você resolver situações que estão impactando a sua vida? Não existe. Não tem nada de errado com isso. Mas olha o que Jesus responde. No versículo 60 fala assim, mas Jesus lhe respondeu, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. É muito interessante aqui o seguinte, eu já ouvi, eu sinceramente não encontrei a informação garantida de que o que eu vou dizer para vocês é veracidade. Então, eu já ouvi algumas pessoas falando a esse respeito. Eu vou falar porque eu acho interessante, mas pode não ser verdade. Pelo menos é algo interessante. De que naquela época de Jesus, existiam as pessoas que trabalhavam nos cemitérios e cuidavam de toda essa parte de... A pessoa morreu, ela tinha alguns processos que deveriam ser feitos, ela ia ser enterrada, iam resolver toda a questão, e elas eram chamadas de os mortos, porque elas viviam, elas trabalhavam no cemitério, elas viviam no cemitério, e todas as coisas eram relacionadas aos mortos. Então aqui, alguns teólogos e intérpretes do Novo Testamento vão dizer que quando Jesus fala deixe que os mortos enterrem seus mortos, ele está falando, olha, deixe que aqueles que são responsáveis por isso, os profissionais disso, os trabalhadores que cuidam disso, que resolvam esse problema. Ele pode ter dito isso num sentido literal, específico relacionado àquela circunstância, ou ele pode ter dito num sentido figurado também, de dizer que os mortos cuidem dos mortos. Que cada um cuide do seu problema, mas o ponto principal aqui, o cerne da questão, é que Jesus deu uma ordem para esse homem. E esse homem responde a Jesus dizendo que não vai atender porque ele coloca uma coisa como prioridade. E entenda, eu disse isso agora há pouco, não é errado. O que esse homem está dizendo não é errado. O problema é que ele está dando prioridade para algo que não é prioritário. Você está carregando, você está cuidando de coisas na tua vida, querido, que já morreram. Você está carregando sobre si coisas que você deveria deixar para trás. Podem ser coisas literais, podem ser emoções, podem ser sentimentos, podem ser traumas, podem ser medos, pode ser qualquer coisa. Você sabe. Alguma coisa pode estar te impedindo de obedecer, de atender ao chamado de Cristo. Ele disse... No versículo 59, segue-me. Se Jesus está te chamando para seguir, o que é seguir a Jesus? Aqui nesse mesmo capítulo, só que alguns versículos atrás, vocês conhecem muito bem a orientação de Jesus, quando ele fala lá no versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e me siga.
Jesus ele já havia explicado o que seguir quer dizer. É priorizar o reino de Deus. Seguir Jesus é ser como Jesus. E se esse homem não tinha certeza daquilo que ele precisava fazer, Jesus deixa bem claro, porque ele fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos, e ele fala, e você vai e anuncia o reino de Deus. Querido, tá na hora de você deixar os seus traumas para trás. Tá na hora de você deixar os seus medos, as suas culpas, o seu pecado, os problemas que você teve, as coisas erradas que fizeram contra você, as coisas erradas que você fez contra alguém. Tá na hora de você deixar tudo isso para trás. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos e você precisa anunciar o reino de Deus. Você é o embaixador do reino. Independente da sua circunstância. Jesus não considera aqui a circunstância desse homem, mas ele fala, se eu te chamei para me seguir, você precisa anunciar o reino. Seguir Jesus é ser como ele e trazer outros para que também sejam. Então, mais importante do que você ficar chorando, lambendo ferida, se escondendo embaixo da cama e dizendo, eu não sou capaz, eu não sou tão bom. Mas, querido, não tem circunstância. Nesse contexto aqui, se é Jesus quem está te chamando, ele vai dar condições para você atender o chamado. Se é Jesus quem está dizendo, vai, ele vai estar contigo. Se ele está te mandando fazer alguma coisa, é porque ele vai te capacitar, ou de repente ele já te capacitou. É o seu medo que te limita. É o seu trauma que te limita, a sua ansiedade, a sua preocupação, a sua descrença naquilo que Cristo pode fazer em você mesmo. A obra é de Jesus. Quando você faz a vontade de Deus, você é passivo. Ainda que você esteja agindo, você é passivo, porque é o Espírito Santo que age através de você para que a obra de Deus seja cumprida. Então o que você precisa, na verdade, é largar essas coisas, largar os seus mortos e dar liberdade para que o Espírito Santo transborde em você. Deixe os seus mortos para trás. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Eu conheço gente, talvez esteja me assistindo aqui hoje, que para a vida sofrendo por causa de um ente querido que morreu. E eu sei o quanto é triste isso. Eu sei o quanto é difícil você perder alguém que você ama. Eu sei o quanto é doloroso, o quanto é sofrido. Mas você não morreu. Não foi você que morreu. E tá na hora, já passou da hora, de você seguir em frente. E o que você precisa para seguir em frente? É seguir a Cristo. É obedecer. É compreender o chamado que ele tem para você e compreender que ele é poderoso para transformar em realidade na sua vida o chamado que ele tem proposto para a sua vida. Aquilo que ele tem pedido para que você faça, ele é poderoso para transformar em realidade. Mas você precisa crer. Você precisa largar os mortos. Você precisa deixar essas coisas para trás. Os seus limitadores, quem está segurando, quem está abraçadinho com os seus limitadores é você mesmo. E Jesus está te chamando nessa manhã. Segue-me. Vai e anuncie o reino. Obedeça. Ouça o chamado de Jesus. E por último, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E disse Jesus, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso aqui é muito interessante. Nós que somos urbanos, nós que não temos conhecimento das coisas rurais, a gente não entende plenamente isso aqui que Jesus está falando, mas eu dei uma pesquisada e vou tentar explicar para você. Quando você é um agricultor e você vai plantar, você precisa preparar a terra para receber a semente. Então o que você faz? Tem uma máquina bem grande, é um troção de madeira, que normalmente vai ter um pedaço de ferro no meio, que é a máquina de arar, e ela é muito pesada, ela vai sendo levada por um boi, e o boi vai na frente e atrás ele vai puxando aquela máquina bem grande, bem pesada assim. E atrás daquela máquina ela tem dois manetes assim e vai ter um homem, uma pessoa, um agricultor, que ele vai guiando a máquina de arar para ela abrir uma fenda no chão
E ao abrir essa fenda no chão, você tem a possibilidade de voltar ali, ó, vem alguém atrás dele, ou você mesmo volta e vai jogando a semente. Então você faz uma linha reta, aí depois você volta, faz outra linha reta, e depois você já viu aquelas plantações bonitas? Hoje isso é feito com máquinas agrícolas maravilhosas, que a gente vê no Globo Rural, aquela coisa toda. Mas no tempo de Jesus isso era feito por homens. Um homem com um boizinho vai levando a máquina de arada para frente. Se o homem, a pessoa que está levando aquela máquina ali, e você olhar para o lado, você se desligar, e você desviar ou você olhar para trás, o que acontece com aquela linha reta? Tu vai fazer o S do Senna na plantação. E aí você estraga todo o negócio, porque ou você vai passar por cima de algum lugar que você já plantou, ou você vai abrir um caminho que você não vai conseguir mais fazer retinho, você atrapalha o esquema todo. Ou seja, você está fazendo mal o seu trabalho, você não é apto para guiar aquela máquina ali, porque você não é focado, você não é ligado naquilo que você foi chamado para fazer. E tem gente que já entendeu, tem gente que já entendeu. A parábola de Jesus faz todo sentido. Por quê? Porque Jesus, esse homem, esse terceiro homem aqui, ele está falando, Senhor, eu quero te seguir. Eu estou fazendo a tua vontade. Eu creio no Senhor. Eu não sou que nem o primeiro, eu não sou que nem o segundo, mas deixa eu ir lá dar um tchau para minha mãe, deixa eu lá comer uma última comidinha, deixa eu, fazer uma festa de despedida, fazer um churrasquinho. Deixa eu aproveitar um pouquinho as coisas do mundo e depois eu vim aqui seguir o Senhor. E Jesus, ele usa uma expressão que faz todo sentido para eles, e agora eu espero que você tenha entendido. Se você entendeu, me dá um amém aqui para eu achar que você compreendeu o que eu expliquei. Porque isso faz todo sentido no mundo espiritual, porque você foi dado você foi colocado ali com uma responsabilidade, querido. Jesus te chamou para um propósito. E como é que tu não vai fazer direito o trabalho? Como é que você vai lidar com as coisas espirituais sem o foco devido? A questão aqui, o cerne desse terceiro ponto aqui é o foco. Qual é o seu foco? Você está se importando com o quê? Ainda que você não seja como o primeiro homem que está levando as expectativas erradas, não, eu conheço a palavra e está tudo certo. Eu entendo muito bem quais são as minhas expectativas, o que eu devo esperar do Senhor, o que Ele exige de mim, eu entendo tudo. Ainda que você não seja o segundo homem e fale assim, não, eu deixei tudo para trás, abri mão de tudo e agora minha vida é Cristo, e se eu viver Cristo, se eu morrer é lucro. Mas será que você está vivendo a sua vida espiritual com o foco devido? Será que quando você coloca a mão no arado a tua linha é reta? Ou será que você começa o teu dia sendo uma pessoa espiritual? Você acorda e você ora, você tem um tempo de devocional, você lê as escrituras sagradas, você vai no ônibus ou você vai no metrô quando não tinha quarentena, né? Você ia no seu transporte, você ouvindo louvor, lendo a bibliazinha, podcast gospel, ouvindo a pregação no YouTube. Chega no trabalho, o teu chefe te dá uma tarefa que você sabe que ele não deveria dar, ele está abusando de você, você já xinga ele. Esse safado, esse filho de samaritana, essa raça de víbora, e pronto. Tu já caiu da graça. 10 horas da manhã tu já caiu da graça. Como é que está o teu foco espiritual? Naquilo que Jesus pediu que você fizesse? Será que você e eu somos que nem os discípulos? Que quando Jesus pedia que vigiasse, eles não aguentavam e começavam a dormir? Jesus se colocava para orar, vocês sabem muito bem, quando Jesus estava em Jerusalém pela terceira vez, ele estava indo para ser entregue nas mãos dos homens, ele estava angustiado e ele queria orar. E a gente deveria aprender a fazer isso. Todos os momentos difíceis de Jesus colocava em oração diante de Deus. Ele ia para o monte, ele ia para um lugar vazio, ele ia para um lugar distante, porque ele se derramava, querido. Ele se derramava na presença de Deus. E ele queria estar sozinho porque ele não queria que ninguém visse. Ele queria estar só ele com Deus. Só que ele chama alguns discípulos mais próximos dele para que o apoiem nesse momento tão difícil que ele está passando. E ele chama aqueles discípulos e fala, vigiem comigo. E ele vai, e nem 3 horas os caras aguentavam e já dormiam. Ah, não dá para vigiar não, rapaz, nessa noite aqui, nesse friozinho. Ih, vou botar aqui um travesseirinho e vou dar um cochilo. Quando o Senhor voltar, eu dou amém.
Será que eu e você somos assim? Será que eu e você assumimos compromissos com o Senhor e a gente não consegue cumprir nada? Não, esse ano eu vou cumprir aquele plano lá do aplicativo, eu vou ler a Bíblia toda num ano. A gente não termina nem o Gênesis. Não, esse ano eu vou me dedicar ao estudo bíblico e eu vou aprender, finalmente eu vou entender aquelas passagens complicadas. A gente nem abre a Bíblia. Eu vou parar de pecar, eu vou mudar. Você já entendeu? Você já entendeu, eu não preciso insistir muito. Jesus está deixando bem claro aqui que se você não tem foco, se a tua linha não é reta, você não é apto. Você não é apto para o reino. Se você não tem foco nas coisas de Deus, se você começa coisas e não termina, se você não cumpre aquilo que você se compromete a fazer, se você não é fiel no pouco, e alguns sabem a referência, você não é apto para o reino. E eu sei que isso é uma palavra difícil, querido. Eu sei que isso é uma palavra, mas eu quero te encorajar. Na verdade, isso aqui é uma palavra de encorajamento para você. Seja fiel. Seja firme. Seja constante. É melhor você nem prometer do que prometer e não cumprir. É melhor você nem dizer que vai do que você dizer que vai e não vai. Mas bom mesmo é você dizer que vai e você ir. Bom mesmo é você dizer que vai fazer e você fazer. Bom mesmo é você ter a sua linha reta, o seu arado certinho ali. Sabe por quê? Porque quando você passar, a semente cai. A semente do evangelho ela é boa. E se ela cai em boa terra, querido, ela dá fruta a 50, a 100, até 1000 por um. Mas cadê você arando? O que era para ser a linha reta, tu tá fazendo aí o X da Xuxa, querido. Tá na hora de você ter foco na sua vida espiritual. Tá na hora de você priorizar o reino de Deus. Tá na hora de você colocar aquilo que você sabe que Jesus está esperando de você como realidade na sua vida. Você sabe que Jesus é poderoso para te apoiar, para te ajudar, para te transformar. Aquela pessoa que você é hoje, comparado com a pessoa que você vai ser. Quando você começa a arar, você é uma pessoa, querido. Quando você termina a sua linha reta, você é outra, porque Jesus Cristo te transforma no processo. É no processo que você é transformado. Parado, com o arado encostado, com o boi mastigando ali no cantinho e você sentado, nada acontece. Mas é no processo. É no processo de abrir a terra, no processo de plantar a semente, que a semente cai e você é transformado. Então tá na hora de você tirar a poeirinha do arado, dar um tapa nesse boi, pegar a semente e linha reta nessa vida, querido. Linha reta. Vamos arar direito. Porque aqueles que não têm foco não são aptos para o reino de Deus. E eu quero ser apto, eu quero ser digno, eu quero ser chamado de filho. Eu quero chegar no final da linha e Jesus Cristo falar, amém, tamo junto. E recomeçar. Cheguei lá no final da linha, vamos começar de novo. Linha reta para cá. Vamos ter foco. Porque Cristo nos chamou para isso. É Ele quem está nos chamando para viver uma vida reta, excelente, na presença dele. E eu falei mais cedo sobre como a gente esquece do lugar onde a gente trabalha, do lugar onde a gente mora. Eu não sei meu CEP de cabeça. Eu quero lembrar você do seu foco. E eu vou encerrar com isso aqui. João capítulo 14, versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O nosso lugar, querido, o nosso foco é na morada que Jesus Cristo preparou para a gente. É lá que nós devemos ansiar por estar. Essa casa que a gente está enfiado aqui na quarentena é temporária.
Esse trabalho que nós estamos tendo aqui nessa terra, ele é passageiro. As lutas que nós vivemos aqui nessa terra, elas vão passar, elas vão cessar. Mas nós precisamos crer e nós precisamos ter o foco na eternidade. Se Jesus nos preparou um lugar, é lá que eu quero estar. A casa, a morada que Jesus preparou, é lá que eu quero estar. É lá que eu preciso desejar estar. Então, quando as lutas vierem sobre você aqui na terra, quando for difícil largar os seus mortos, quando suas expectativas forem frustradas, ou quando for difícil fazer uma linha reta no arado, lembre-se, a nossa morada é no céu. Foi Jesus quem prometeu, e Ele é fiel para cumprir.